Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Bressan falando. Agora a gente vai fazer a segunda parte da nossa aulinha de integração por partes, né? Rimou aí, segunda parte da aulinha de integração por partes, enfim. Vamos relembrar o que eu falei até agora, tá bom? Então a gente viu o que? A gente viu que a integração por partes, ela é um tipo de fórmula, tá bom? Na verdade, ela é uma fórmula, né? E essa fórmula, ela diz assim que a integral, certo, de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du, tá bom? Essa é a fórmula de integração por partes. A gente viu que essa fórmula, ela é oriunda, né? A gente deduz ela a partir da regra do produto que a gente usa para calcular derivadas, lá a regra do produto que a gente aprendeu lá no cálculo 1, tá joia? Eu fiz a dedução para vocês ontem no começo da aula, né? E hoje eu vou fazer mais alguns exemplos, né, de integração por partes para a gente poder praticar, tá legal? Eu gosto de uma conta, tem uma continha bem interessante aqui, ó. Eu vou começar fazendo mais um exemplo aqui. Eu vou, não sei da outra aula qual foi o último exemplo. Era 3, agora eu vou colocar 4 então, tá? Para seguir a ordem das duas aulas. Exemplo 4, tá? Que é esse aqui, ó. Para a gente calcular a integral de e elevado a x multiplicado por seno de x dx, tá? Então, a gente já viu nos exemplos da aula da primeira parte da aula que a integração por partes, ela serve para calcular alguns tipos de integrais, mas assim, notoriamente, quando você tem produtos, por exemplo, de potências de x, por exemplo, x elevado a um expoente, x elevado a n, por função trigonométrica, seno, cosseno, eventualmente tangente, por potência de x vezes função exponencial, né? E aqui a gente tem uma integral que é o quê? Que é o produto de uma função exponencial, né? Produto de uma função exponencial por uma função trigonométrica. No caso aqui é o seno, mas poderia ser o cosseno, até eu vou deixar marcado para vocês no final desse exercício para vocês fazerem o exemplo, né, para praticar de e elevado a x vezes o cosseno, tá bom? Então, assim, na integração por partes, o que que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos que essa integral aqui, né, que a gente chama de integral inicial, né? Eu até usei o termo integral de entrada, deixa eu só marcar aqui, né, na fórmula. Que essa integral aqui, ó, que é a integral de entrada, ela é a integral original, e aí a gente tem que fazer as continhas e tentar chegar numa integral de saída, vamos assim dizer. Tudo isso aqui, gente, não é termo técnico não, tá? É termo coloquial que eu tento colocar aqui para explicar para vocês. E que a ideia é que essa integral aqui da saída, ela seja o quê? Ela seja mais simples ou mais fácil de resolver do que a integral original, tá bom? Então, sempre na integração por partes, a gente vai ter que escolher. Eu gosto de fazer assim, ó, eu abro aqui uma chavezinha, tá bom? E a gente vai ter que escolher quem é a parte u e quem é a parte que vai ser o dv, tá? Lembrando que o dv, ele sempre tem que conter o dx na integral, tá legal? Muito bem. Vamos pensar, pessoal, ó, tipo, se eu escolher, por exemplo, o, o dv como sendo o próprio e elevado a x, dx, né? O que vai acontecer? Quando eu integrar, a gente sabe que a integral da função exponencial é ela mesma. E aí meio que talvez não dê muito resultado. Então na minha conta eu vou fazer assim, ó. Eu vou escolher aqui o como sendo o próprio e elevado a x, tá bom?
E eu vou escolher o dv como sendo o seno de x dx, tá legal? Vou escolher u como sendo e elevado a x e vou escolher o dv como sendo seno de x dx, tá? E aí nós vamos fazer a continha, tá legal? Já fazendo aqui na frente, porque para continuar a conta, para substituir na fórmula, a gente sempre tem que saber quem é o v e quem é o du. Então, vou começar calculando o du, certo? O du sempre é aquela mesma regrinha da mudança de variável. A gente vai derivar, né? Então, como u é e elevado a x, o du vai ser o quê? Vai ser a derivada do e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, multiplicado por quem? Multiplicado pelo dx, certo? E o v vai ser quem? O v vai ser a integral de seno de x dx, tá bom? Então, o v ele vai ser igual ao quê? Quem é a função que a gente deriva e dá o seno? É menos o cosseno, né? Menos o cosseno de x. Porque a derivada de seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, você deriva menos o cosseno, dá o seno positivo. Tá? Então, tem que tomar um cuidado com esse sinalzinho aqui, que às vezes ele pode fazer a gente errar a continha, tá? Então, agora que eu sei quem é u, quem é dv, quem é v e quem é du nas minhas escolhas, eu vou resolver a integral, tá? Então, eu vou repetir aqui embaixo a integral original. Então, vamos lá, ó, integral de e elevado a x vezes o seno de x dx, tá? Vamos resolver ela aqui, ó. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é u, esse cara aqui é dv, certo? Então, vamos lá, integral de u dv vai ficar u vezes v, ó, então u é e elevado a x, u, vezes v, que é menos cosseno de x, então eu vou colocar aqui cosseno de x e vou colocar um sinal de menos aqui na frente, tudo bem? Menos a integral de quem? Esse menos é o menos da fórmula, tá? Ó, esse menos aqui. Menos a integral de quem? De v, que é menos cosseno de x, vezes o du, tá bom? O du, ele é e elevado a x dx. Então, a integral do dv é menos a integral do v du. Então, tá vendo? O v é menos cosseno, o du é e elevado a x dx, que está aqui em cima, né? Então, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, ó, colocar um sinal de igual, menos e elevado a x, que multiplica cosseno de x, e esse menos com esse menos vai ficar mais, tá vendo? Mais a integral. Aí eu só vou passar o e para frente aqui, ó, não tem problema nisso, e elevado a x cosseno de x dx, para ficar com a mesma estética da integral inicial, tá bom? Então vamos fazer uma análise rapidinha aqui, ó. Essa integral aqui é a integral da entrada, tá bom? Que é aquilo que eu estava falando, que é a integral original. Essa daqui, ó, é a integral de quem? A integral da saída, certo? Então, observa que eu comecei com uma integral que é e elevado a x vezes o seno de x dx. E eu cheguei numa integral que é e elevado a x vezes cosseno de x dx. Tudo bem? Então, parece que essa conta aí, ela é meio sem futuro, né? Porque você trocou o seno pelo cosseno simplesmente e parece que você não que a gente não evoluiu aí na conta da integral, porque são integrais tipo equivalentes, né, vamos dizer. Então, em termos de dificuldade, você resolver e elevado a x vezes seno e elevado a x vezes cosseno, seno e cosseno são funções muito parecidas, né? Ambas variam entre menos 1 e 1, são tipo assim ondinhas lá, então uma é praticamente uma vem da outra, né? Então, o que acontece? A gente vai usar nessa integral aqui, que é a integral que apareceu, certo? A gente vai usar novamente a integração por partes. Novamente nós vamos usar a integração por partes, tá legal?
Aí eu vou escrever de letrinha vermelha a integração por partes agora para resolver essa integral, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer U e vou fazer dv, tá? Então eu vou ser insistente aqui e vou fazer escolhas análogas, tá vendo? Na primeira eu escolhi U como sendo e elevado a x. Nessa aqui eu também vou escolher o U como sendo e elevado a x. Só que agora o dv, o que vai acontecer com o dv? O dv ele vai ser cosseno de x vezes dx, tá legal? E, consequentemente, né, a gente vai ter aqui quem? A gente vai ter um du, que vai ser derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x dx. E o v, ele vai ser quem? A integral do cosseno de x dx. V é igual a quem? V, integral do cosseno agora é seno, né? Sem sinal de menos. Seno de x sem o dx aí, tá bom? Nessas integraçõezinhas que a gente está fazendo aqui para dar mudança de variável, não precisa colocar constante, tá? Porque depois vai entrar na integral ali para continuar a conta, tá? Então observa assim, gente, ó, que isso aqui, ó, eu estou fazendo a conta de uma parte da outra conta, que é para resolver essa integral número 2 aí, tá? De e elevado a x vezes o cosseno. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui e eu vou fazer a conta como um todo de novo, tá? Então, ó, eu vou pedir para vocês prestarem atenção que a minha conta começa aqui, tá vendo? Ó, aqui começa a minha conta. Deixa eu mudar outra letra, eu vou grifar, ó, tá vendo? Aqui, ó, começa a minha conta, certo? Então eu vou pegá-la do começo, tá? Então eu vou pegá-la do começo. Vamos escrever aqui, ó, vou deixar um cantinho aqui. Integral, né, ó, continuando a conta. Integral de e elevado a x vezes o seno de x dx igual. Tá vendo, ó, que tem esse sinal de igual aqui, eu fiz uma passagem aqui. Então eu estou nessa segunda passagem. Então eu vou escrever aqui, ó, menos e elevado a x vezes o cosseno de x, que é o que eu já tinha da primeira integração por partes. Mas aí eu vou abrir um colchete aqui e aí eu vou aplicar essa integração por partes na integral que eu fiz a conta aqui de vermelho. Então a integral de e elevado a x cosseno de x dx é a integral de u dv, certo? Que nós fizemos aqui, ó, u dv. Então vai ficar como? U vezes v, aqui ó, u, que é e elevado a x vezes v vezes seno de x, tudo bem? U vezes v, ó, o v está aqui, tá legal? U estava aqui, e elevado a x vezes seno de x, menos a integral de quem? A integral de v. Ah, isso. Desculpa, me deu um branco aqui, tá? Menos a integral do v, que é seno de x, multiplicado por quanto? Multiplicado pelo du. Aí o du é e elevado a x vezes dx. Certinho? Então, se nós não erramos conta, gente, é isso. Ó. Então, vou fazer mais uma passagem. Integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual. Então, ó, vamos ver. Aqui vai ter assim, ó, menos... Eu vou escrever assim, ó, menos e elevado a x cosseno x. Aí, dessa parte aqui vai ter mais e elevado a x vezes seno de x, tudo bem? E aí vai ter menos a integral, eu vou passar o e para frente aqui de novo, ó, e elevado a x vezes seno de x dx. Joia? Vamos analisar o que a gente tem agora, ó. O que eu tinha aqui nessa integral? E elevado a x vezes o seno de x. E elevado a x vezes seno de x. E aqui, ó, apareceu de novo a mesma integral, tá?
Então, não sei se deu para entender, tipo assim, como a derivada do seno é cosseno e vice-versa, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fez a integração por partes duas vezes, a gente pulou de uma integral do e elevado a x seno para e elevado a x cosseno. Depois, quando eu fiz de novo, eu voltei na mesma integral. Então, a impressão aqui que dá é que a gente está meio andando em círculos, tá? Que a gente está andando em círculos. Mas olha que bacana. Se a gente for olhar aqui, ó, do lado direito da conta, essa integral aqui ela tem um sinal de menos, tá vendo? Ela tem um sinal de menos. Então, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou passar ela do outro lado somando, tá legal? Então, vai ficar assim, ó, integral de e elevado a x seno de x dx, que é essa que já estava aqui. Essa aqui que está com sinal de menos, eu passo ela com mais integral de e elevado a x vezes seno de x dx, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui, isso que vai sobrar eu vou escrever assim, eu vou escrever como e elevado a x, que multiplica seno de x mais, ou desculpe, é menos, né? Porque tem um menos ali. Seno de x menos cosseno de x, e aí é só isso, tá? E olha que louco, ó, agora essa integral somada com ela mesma é o que? Duas vezes ela, então vai ficar assim, ó, duas vezes a integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual a e elevado a x, que multiplica seno x menos cosseno x. E esse 2 que está aqui, a gente vai passar ele dividindo do outro lado da conta. Então, quando eu passar esse 2 aqui, ó, né, dividindo do outro lado, o que que a gente vai obter? A gente vai obter assim, ó, que a integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual a e elevado a x, aí vai vir o 2 dividindo aqui, né? Multiplicado por quanto? Seno de x menos cosseno de x, e aqui eu já vou colocar a constante de integração, porque nesse ponto nós já resolvemos a integral, ó. Tá vendo? Resolvemos a integral. Então, eu gosto dessa conta aqui, desse exemplo, porque ele é uma conta inusitada, tá vendo? Ó? É uma conta inusitada, ou seja, a gente sai dessa integral, né? A gente sai dessa integral aqui que é de e elevado a x, né? Vezes o seno de x. A gente faz uma integração por parte duas vezes e a solução da integral ela vem por esses resíduos aqui, tá vendo? Ó? Primeiro sai esse resíduo e depois sai, ó, junta esse resíduo com esse resíduo. Aí o que acontece? A integral repete desse lado com o sinal trocado, a gente passa ela para lá, soma duas vezes ela e depois passa o 2 dividindo. Ou seja, meio que a gente resolve a integral sem resolver a integral. Não sei se deu para perceber isso, né? É um exemplo um pouquinho diferente, tá? Então eu fiz essa conta para vocês porque também é um exemplo clássico de como que essa fórmula da integração por partes ela pode ser um pouquinho diferente, a aplicação dela pode ser inusitada, tá? Então a gente resolveu a integral de e elevado a x vezes seno de x dx e o resultado dá esse aqui, tá bom? Então deixo para vocês fazerem o seguinte, ó, calcular a derivada dessa função, tá bom? Ó, não vou fazer aqui, já fiz em exemplos anteriores, né? Calcular a derivada dessa função, e aí para vocês verem que o resultado vai dar essa função aqui, ó, que está no integrando, certo? Vai dar certinho, tá? E outra coisa, depois vocês podem fazer como exemplo adicional, tá? Vou deixar aqui como exercício, para vocês calcularem a integral de e elevado a x multiplicado por cosseno de x dx, tá bom? Que é análogo, a gente só troca o seno pelo cosseno, mas aí a gente faz a conta duas vezes, tá bom? E como a gente fez aqui, vai dar um resultado um pouco parecido, talvez acho que vai trocar um sinal aqui nessas funções e a gente vai ter
um resultado parecido eu vou deixar para vocês então como exercício para vocês praticarem baseado na conta desse exemplo, tá joia? Queridos, então só vou fazer um comentário aqui a respeito da fórmula de integração por partes, se a gente estivesse resolvendo uma integral definida, tá? Porque vocês viram que os exemplos que a gente fez até agora foi só de calcular primitivas, né? Que são as integrais indefinidas, ou seja, a gente fez a conta, né? E o resultado da conta foi sempre uma função, né? Quando o resultado da conta é uma função mais a constante de integração, essa integral é uma integral indefinida. Mas a gente poderia usar a fórmula da integração por partes para fazer uma integral definida, tá? Então, se for na integral definida, né, num determinado intervalo, a fórmula fica assim, ó, a integral, né, de A até B de U vezes dV é igual a U vezes V aplicado de A até B menos a integral de A até B de V vezes du, tá? Então, essa fórmula aqui com os extremos de integração num determinado intervalo AB, ela acaba não sendo tão digamos assim, difundida, porque ela não é muito prática de usar. Então, veja bem, supõe que eu quisesse calcular, vamos pegar esse exemplo que eu fiz aqui, tá? Aí eu quisesse calcular essa integral aqui, ó, vou trocar a letrinha aqui, como se ela fosse assim, de 0 a 2π, tudo bem? De 0 a 2π. Aí o que a gente ia fazer? Ia ter que ficar repetindo aqui, ó. Integral de 0 a 2π vai ser isso, é esse negócio aqui calculado de 0 a 2π menos a integral de 0 a 2π, tá entendendo? Então, cada passagem da conta, a gente teria que ficar carregando esses extremos de integração, tá legal? Por toda a conta, e só lá no final a gente iria aplicar esses extremos de integração, tá? Então, a fórmula da integração por partes, quando eu quero calcular uma integral definida, ou seja, você tem uma integral definida para calcular, e essa integral ela vai ser feita por integração por partes, tá? Eu prefiro resolver a integral sem os extremos e aplicar os extremos só no final, tá? Então eu vou dizer assim o que eu gosto, tá? Então resolver sem colocar os extremos de integração e substituir, né? No caso aí A e B só no final. Então eu acho que fica mais prático de fazer as contas desse jeito, tá? E aí eu vou fazer um último exemplo aqui para vocês de uma integral definida, né? Utilizando a integração por partes, e aí a gente vai discutir um pouquinho melhor a respeito disso, tá? Meus queridos, vamos fazer então aqui um último exemplo dessa parte de integração aqui por partes, né? Que é a integral de 0 a π, a integral definida de 0 a π de secante ao cubo de θ dθ, tá? Então assim, pessoal, como eu comentei com vocês, e vocês vão perceber depois por que é prático fazer isso, apesar da integral ela ser uma integral definida, tá vendo? Ó, ela tem aqui, né, os dois extremos de integração, eu vou meio que desprezar por enquanto esses extremos e vou só calcular a primitiva para depois substituir os extremos no final, porque vocês vão ver que vai ser mais útil para a gente não ficar carregando, tá? Esses dois números na conta, para a conta não ficar com a notação muito pesada, tá? Então a gente vai colocar esses extremos de lado por um minuto, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer então para resolver essa integral é isso aqui, ó. Eu vou escrever assim a integral de secante ao cubo de θ dθ, certo? Vou fazer uma passagem aqui que vai ser o seguinte, ó, eu vou escrever o secante ao cubo como secante de θ multiplicado por secante ao quadrado de θ dθ. Por que eu fiz isso? Porque aí fica mais fácil de entender quem eu vou tomar como u e quem eu vou tomar como dv, tá bom? Eu vou pegar essa parte aqui
como sendo na integração por partes a parcela u, e essa parte do final vai ser o dv, tudo bem? Aí você pergunta para mim e fala, nossa, professor, você pegou o dv como sendo secante ao quadrado? Que esquisito, né? Não é tão esquisito assim, se a gente lembra lá do cálculo 1, tá bom? Vou colocar um lembrete aqui. Vocês lembram quanto que dava a derivada da tangente? Quando a gente pegava tangente e derivava, qual que era o resultado? O resultado era secante ao quadrado, certo? Então nós fizemos essa derivada quando a gente estudou a regra do quociente, né, para derivadas, lembram disso? E aí a gente escreveu a tangente como sendo seno sobre cosseno, aplicou a fórmula da, né, derivada de cima vezes o de baixo, menos o de cima, derivada de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado, a derivada da regra do quociente, e a gente chegou nesse resultado aqui. Então, se a gente não lembrar desse resultado aqui, fica meio difícil de resolver essa integral. E eu estou lembrando para vocês que a derivada da tangente é a secante. Então, quando eu integrar o dv, vai dar quanto? Vai dar tangente, tá bom? Então, vamos lá, ó, vou escrever aqui. A minha parcela u, ela vai ser secante de θ, tá legal? Secante de θ. E a parcela do dv, como eu já disse aí, ela vai ser secante ao quadrado de θ vezes dθ. Tá joia? Vamos lá. Então, veja bem, o que eu vou ter que calcular agora? Agora eu vou ter que calcular o du, que é secante de θ derivado, né? Assim, a derivada da secante de θ dθ. E o v vai ser quanto? A integral da secante ao quadrado de θ dθ. E por essa regrinha aqui, ó, que eu lembrei para vocês, a integral da secante ao quadrado dá o quê? Dá tangente. Então, o v ele é igual a quanto? Tangente de θ. Tá? Isso aqui é importante. Agora vamos lá, ó, a gente tem que calcular a derivada da secante, tá? Às vezes a gente até lembra qual que é o resultado vai dar secante vezes tangente, mas eu vou fazer a conta aqui do lado, ó. Vou fazer a continha aqui do lado. Quanto que vale a derivada da secante, tá? Então a gente lembra o que? A secante, ela é 1 dividido pelo cosseno de θ. E aí eu estou vindo aqui e estou derivando esse negócio, tá? Então, como que nós vamos derivar isso aqui? Eu vou usar a regrinha do quociente, tá? Então, a secante é 1 dividido pelo cosseno. A gente vai usar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada do de cima, que é 0, vezes o de baixo, que é o cosseno de θ, menos o de cima, que é 1, multiplicado pela derivada do cosseno, né, que é menos o seno de θ. Tudo isso dividido por quem? Dividido pelo cosseno ao quadrado de θ, que é a função que está embaixo ao quadrado. Obviamente essa parte aqui dá zero, então o resultado dessa conta aqui vai ser assim, ó, vai ser menos 1, né? Multiplicado por menos o seno vai ficar seno de θ positivo. E aqui o cosseno ao quadrado eu vou escrever assim, ó, vou escrever como cosseno de θ. Vou fazer diferente, ó. Não, tá tudo certo. Vou fazer assim, seno de θ. E aí eu vou colocar aqui assim, ó, o cosseno ao quadrado de θ. Eu vou colocar assim, cosseno de θ, tudo bem? Aí vai ficar assim, vezes 1 dividido pelo cosseno de θ, tá? Esse cara aqui, ó, é a secante. E esse cara aqui é a tangente. Então eu vou só trocar a ordem para ficar mais bonitinho. Mas essa derivada vai ficar assim, ó, secante de θ vezes tangente de θ, tá? Então aqui quando eu for escrever o du e eu calcular essa derivada, então o du vai ser igual a quanto? Vai ser igual a secante de θ vezes tangente de θ vezes dθ, tá legal? Secante vezes tangente vezes dθ. Então, uma continha aí um pouquinho diferente, né? Para a gente fazer agora na parte da mudança de variáveis. Então, vamos lá, ó. Vou continuar aqui a integração por partes. Então, estou usando a fórmula. Integral de u vezes dv é quanto? Ó, o u, que é secante de θ, vezes v, tá vendo aqui, ó, que é tangente de θ. Então,
integral de UDV, U vezes V, secante vezes tangente, menos a integral de V, tá vendo, ó, que é tangente de θ, vezes o du. Quem é o du? Ele é secante de θ vezes tangente de θ vezes dθ, tá bom? Então a nossa conta está parada aqui, ó. Nossa conta está parada aqui, depois da mudança de variáveis. Então veja bem, ó, vou continuar ela aqui embaixo. Vou continuar ela aqui embaixo. A integral então da secante elevado ao cubo de θ dθ é igual. Aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou copiar essa parte, que é secante vezes tangente. Tudo bem? Secante vezes tangente. Aí aqui vai ter, tá vendo? Ó, menos. Aí aqui tem tangente vezes secante vezes tangente. Esse tangente com esse tangente vai dar tangente ao quadrado. Então vai ficar assim, menos a integral da tangente ao quadrado de θ, certo? Tangente ao quadrado de θ, vezes secante de θ, vezes dθ. Beleza? Então essa é a nossa conta aqui. Agora, o que acontece? Eu vou usar aquela identidade trigonométrica que fala assim, ó, que secante de θ ao quadrado, perdão, menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1, tá bom? Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Secante quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Então, essa parcela aqui do tangente ao quadrado, tá vendo, ó, que está aqui nessa conta, ela vai ser substituída por quem? Ela vai ser substituída por tangente ao quadrado, vai ficar secante menos 1, tudo bem? Você vai passar o tangente ao quadrado para cá, para esse lado, né? Vai ficar tangente ao quadrado, positivo, e o 1 vai passar negativo para o outro lado. Então vai ficar secante menos 1. Então, continuemos a conta aqui, ó. Então vai ficar assim, igual a secante de θ vezes tangente de θ menos, tá? A integral. Aí quanto que vale tangente ao quadrado? Tangente ao quadrado vai ser secante ao quadrado, por aquela identidade trigonométrica, secante ao quadrado de θ, menos 1 multiplicado por secante de θ de θ. Belezinha? Por que foi bom fazer isso? Foi bom fazer isso porque agora eu vou distribuir esse com esse e esse com esse. E observa que vai aparecer um secante ao cubo de novo, né? Então aqui vai ficar igual a secante de θ vezes tangente de θ menos. Aí vai ter a integral aqui, ó. Desse com esse aqui vai dar secante ao cubo de θ, certo? Vai ter o menos, né? Ó, menos a integral da secante ao cubo. Aí esse menos com o do menos 1 vai ficar mais a integral de secante de θ dθ. Tá legal? Então, ó, isso aqui é tudo igual à integral da secante ao cubo. Tá vendo? Ó, igual, igual, igual. Então, tá vendo que apareceu de novo, ó, aqui a integral da secante ao cubo? Então, quando a gente usa integração por partes, pode aparecer, é meio comum, repetir a integral do outro lado, como até aconteceu no exemplo anterior que a gente fez, né? Então eu saí da integral aqui da secante ao cubo, ó, integral da secante ao cubo de θ dθ, fiz a conta e ela apareceu de novo. Eu esqueci um dθ aqui, pessoal, perdão. Aqui tem um dθ, tá? Secante ao cubo de θ dθ. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar ela para o outro lado, ela está negativa, né? Ela vai passar positiva. Então vai ficar assim, ó. Integral, né, da secante ao cubo de θ dθ, ele já estava ali uma vez. Quando eu passar esse aqui para lá, ele vai ficar somado. Então vai ser duas vezes essa integral aqui, correto? Ó, duas vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ. É igual a quanto? É igual a secante de θ vezes tangente de θ, que é essa parte que está aqui primeiro, somado com quem? Com a integral da secante de θ dθ. Então veja, ó, na integração por partes, ó, fizemos, olha, começou aqui a conta, já está ficando comprida, ó.
Então, a gente tinha que calcular a integral da secante ao cubo. Fizemos uma primeira passagem aqui de integração por partes e nós chegamos no quê? Na integral da secante aqui desse lado, tá bom? Então, se a gente conseguir resolver essa integral da secante, a gente consegue terminar a nossa conta, tá? E agora a gente vai partir para resolver a integral dessa secante aí. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai partir então para a resolução da integral da secante de θ dθ, certo? Para a gente poder terminar o exercício, né? E aí chegar no resultado da integral da secante ao cubo, tá? A integral da secante de θ, eu acho que eu não fiz ela para vocês ainda, mas é bom então que já fica aqui, né? Não é uma integral muito bacana de fazer assim, muito direta, mas é bom para a gente praticar as contas e ver até que nível, né? A gente consegue chegar nessa parte de técnicas de integração, tá? Então vamos lá, ó. Vou fazer em vermelho aqui, ó. O que é a integral de secante de θ dθ? Primeira coisa é substituir a secante. A gente já falou aqui que a secante é 1 dividido pelo cosseno de θ dθ. Nesse ponto da conta aqui, fica meio difícil de mexer em alguma coisa, só 1 dividido pelo cosseno, a gente não tem muitos elementos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa integral, tá legal? Eu vou multiplicar aqui em cima a fração, tá bom? Por cosseno em cima e embaixo, tá? E isso não vai alterar o resultado da fração, porque multiplicar a fração em cima e embaixo pelo mesmo número vai dar a mesma coisa. Então eu vou fazer bem tranquilo aqui, ó, integral de quanto? Ó, 1 multiplicado por cosseno de θ dividido por quanto? Cosseno de θ multiplicado por cosseno de θ dθ. Então repara que como esse cosseno cancela, você não mudou a integral original. Então dá a impressão que a gente está aumentando a conta, né? Você não quer resolver a conta porque você está aumentando a conta, né? Mas é por um bom motivo, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, a integral de 1 vezes cosseno, que é o próprio cosseno, né? De θ. E aqui vai aparecer quem? Cosseno ao quadrado de θ dθ, certo? E o cosseno ao quadrado de θ, lembrando da identidade fundamental, o que ele é? Ele é 1 menos seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar assim, a integral de quem? De cosseno de θ dividido por 1 menos o seno ao quadrado de θ dθ. Aí, nesse ponto, a gente já consegue dar uma mexida. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer uma mudança de variáveis aqui, ó. Vou pegar uma letrinha verde aqui, né? Eu vou fazer uma substituição de variáveis. Mudança de variável aqui. Que é qual mudança de variável? Eu vou chamar U de seno de θ. Tudo bem? O U para mim vai ser seno de θ. Por quê? Ó, porque quando eu calcular o du, esse cosseno de θ dθ que está aqui em cima, ó, o que vai acontecer? Ele vai ser o meu du. Então vamos lá, ó, du é igual a quanto? Derivada do seno, cosseno de θ dθ, certo? E aí então eu vou ficar com a seguinte integral, ó, vou ficar com a seguinte integral, continuando. A integral de 1 dividido por 1 menos u ao quadrado, tá legal? 1 menos u ao quadrado, multiplicado por quem? Pelo du, que é o cosseno de θ dθ. Tá joia? Muito bem. Bom, nesse ponto aqui, pessoal, a gente vai ter que usar um tipo de fatoração que depois vai ficar mais claro para a gente quando eu explicar para vocês a técnica de frações parciais, que vai ser a última técnica de integração que a gente vai ver. Porque eu vou mexer nessa expressão aqui, 1 dividido por 1 menos u ao quadrado, eu vou fatorar ela assim, ó. Vai ficar como 1 dividido por 2 vezes 1 menos u, tá legal? 1 mais u, perdão, somado com 1
dividido por 2 vezes 1 menos u, tá bom? Então, se vocês pararem para fazer a conta, até vou deixar como exercício para vocês, para não ficar muito comprido aqui a nossa resolução. Façam como exercício assim, faz o denominador comum, tá legal disso aqui, ó, soma e tal, certinho, tira o mínimo e vocês vão ver que vai dar 1 dividido por 1 menos u ao quadrado, tá bom? Podem, eu garanto para vocês. E aí essa fatoração vai ajudar a gente a fazer a nossa conta, tá? Essa fatoração que eu escrevi aqui. Então eu vou para a linha de baixo, para não ficar muito carregado. Continuando então, ó. Continuando, ó, dali de cima. A integral de secante de θ dθ vai ser igual, ó, tá vendo? Ela tinha dado a integral de 1 dividido por 1 menos u ao quadrado. E aí eu já vou fatorar. Então vai ficar assim, ó, vai ficar meio, que eu já vou tirar da integral de 1 dividido por 1 mais u, tudo bem? du, mais meio, certo? Da integral de 1 dividido por 1 menos u du, tá bom? Então já tirei o meio das integrais e já separei a integral da soma e a soma das integrais. Então isso aqui veio dessa fatoração, tá? Que depois eu peço para vocês conferirem aí como exercício, tá? Agora, essas integrais aqui, elas não são difíceis de resolver, tá? Então vocês lembram aqui, ó, vou escrever aqui do lado, outro lembrete aqui do cálculo 1, tá? Quando a gente pega o ln de x, né? E a gente deriva, qual que é o resultado? Dá 1 dividido por x, né? Lembrando aqui que o x, né, para a gente tem que ser estritamente positivo. Opa, fui lá para baixo, tá bom? Então, quando você integra 1 dividido por alguma coisa, no caso aqui uma expressão linear, né? Você pode fazer a mudancinha de variáveis aí, chamar x de 1 mais u e depois você chama x de 1 menos u, tá? E aí você vai ficar com as seguintes integrais aqui, ó, tá? Essa integral aqui primeira vai ficar assim, ó, metade do quê? Do ln, aí eu vou colocar módulo porque o x tem que ser positivo, de 1 mais u, certo? E aí aqui, como tem esse menos aqui, quando você fizer a mudança de variável, vai ficar um menos na frente, entendeu? Então aqui vai ficar menos meio, tudo bem? Que seria aquele acerto do du, porque se você chama o x de menos u, o dx dá menos o du, então tem que vir um menos nessa integral. Então aqui vai ficar menos meio do ln, certo? Do módulo de 1 menos u, desse jeito aqui, tá? Então vamos continuar. Aí o que acontece? Esse meio aqui ele está multiplicando, né, os dois termos, então vai ficar assim, ó, meio, tudo bem? De que multiplica, né, ó, meio que multiplica ln do módulo de 1 mais u menos ln do módulo de 1 menos u, assim, ó. E a gente vai usar a propriedade do log aqui, né? Aqui é tudo mesmo L, tá, gente? Às vezes escrevo L de um jeito, às vezes de outro. Então, a propriedade do log, que o log da diferença é a divisão dos logs, né? Então, isso aqui vai dar assim, ó, meio do quê? Do log do ln de módulo, vamos colocar assim, de 1 mais u dividido por 1 menos u, tá bom? 1 mais u dividido por 1 menos u. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar na variável que a gente estava antes, ó, tá vendo? O u, ele vale quanto? Seno de θ. Então a gente vai ter aqui, ó, meio, tudo bem? De ln do módulo de 1 mais seno de θ dividido por 1 menos seno de θ. Tudo bem? Mas, pessoal, esse negócio ainda não está muito bonito, tá bom? Essa coisa aqui ainda não está muito bonita. A gente consegue ajeitar ela, tá? Ainda um pouquinho mais, aí eu vou fazer as continhas para vocês aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer aqui meio do ln do módulo.
Aí essa fração eu vou multiplicar pelo conjugado, que é 1 mais seno de θ em cima e embaixo. Tá vendo? Eu vou multiplicar em cima e embaixo essa, essa fração aqui por 1 mais seno de θ. Tá legal? Vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais seno de θ. Beleza? Então ficou assim, ó, 1 mais seno de θ multiplicado por 1 mais seno de θ, vou abrir um parênteses, 1 mais seno de θ elevado ao quadrado, tudo bem? Dividido por 1 mais seno de θ que multiplica 1 menos seno de θ. Então vai ficar assim, né? Ó, vai ficar a diferença dos quadrados. Então vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1, tudo bem? Ao quadrado. E aí depois vai cancelar o mais seno com menos seno e depois vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Desse jeito aqui, ó, tá? Continuando. Meio de ln do módulo, tá? Estou escrevendo meu ln cada hora de um jeito aqui. Então, em cima eu vou deixar 1 mais seno ao quadrado mesmo, tá? 1 mais seno ao quadrado. 1 mais seno ao quadrado de θ. Beleza? Ou, não é assim, perdão. 1 mais seno de θ, parênteses, ao quadrado. Estou quase errando aqui. E esse cara aqui, meus queridos, quanto vale? Isso aí é identidade fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Então, isso aí vale cosseno ao quadrado de θ. Assim, ó, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar meio de quem? De ln do módulo de... Aí, ó, 1 mais seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, eu vou colocar o quadrado na fração inteira. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais seno 1 mais seno, tudo bem? De θ, dividido pelo cosseno de θ, e esse quadrado que está aqui embaixo também, lembrando que o quadrado do módulo, né, você pode colocar o quadrado para fora, vai ficar 2 aqui, ó, tudo isso ao quadrado, que é o quadrado de cima dividido pelo quadrado de baixo. E aí tem a propriedade do log, que o número multiplicando o log, tudo bem? Ele passa onde? Ele passa no expoente, certo? Então, se você faz a vezes log de alguma coisa, é a mesma coisa do log, né, dessa coisa elevado a a. Então, aqui no final vai ficar assim, ó, ln do módulo de 1 mais seno, 1 mais seno de θ, dividido por cosseno de θ. Aí aqui tinha o quadrado, e aí vai ficar elevado a meio, tudo bem? Assim, ó. Opa, desse jeito assim. E aí o que vai acontecer com esses caras? Esses caras aqui, ó, eles vão cancelar esse com esse, tá bom? E aí, para finalizar, estamos quase no final, tá? Para escrever bonitinho, a gente vai ficar assim, ó, com ln do módulo, certo? Aí o cosseno está dividindo as duas parcelas, então vai ficar 1 dividido pelo cosseno de θ mais seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Assim, tá bom? E finalmente, a gente vai chegar... O que eu estava calculando? Ó, integral da secante, tá bom? Finalmente, a integral da secante de θ de θ vai ser quanto? Vai ser... Eu esqueci do meio? Ah, não. O meio está aqui, né? Vai ser isso, ó. ln do módulo. Quanto que é 1 dividido pelo cosseno? É a própria secante de θ, certo? Mais seno dividido pelo cosseno. Mais seno dividido pelo cosseno é o que? A tangente de θ, tá? E aí aqui no final eu vou colocar a constante de integração. Então nós calculamos a integral da secante. Quanto que vale a integral da secante? ln do módulo de secante mais tangente, tá? Por que nós calculamos essa integral? Porque a gente precisava dela para resolver a outra integral. Tá vendo aqui, ó? Então, essa parte em vermelho aqui que eu fiz para vocês foi o cálculo da integral da secante, tá? Só que a minha conta não era essa, ó. A minha conta era essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu estava aqui, tá bom? Eu estava aqui
e eu calculei a integral da secante porque ela apareceu aqui na minha conta, tá? Então vamos retomar, tá? Vamos retomar e vamos acabar de resolver. Vou voltar para a minha cor original. Então ficou 2 vezes a integral da secante ao cubo, tá bom? Ó, retomando a conta original. Então voltando na conta original. 2 vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ é igual. Deixa eu copiar certinho aqui para não errar, ó. Secante vezes tangente. Secante de θ vezes tangente de θ, ó, secante de θ vezes tangente de θ, que é o que está aqui, e aí vai aparecer mais a integral da secante, tudo bem? E aí acabamos de calcular, ó, tá aqui em cima, a integral da secante mais ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ mais a constante de integração, ó. Então, para finalizar, esse 2 que está aqui, ele vai passar o quê? Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, integral de secante ao cubo de θ dθ é igual a meio, né? Multiplicado por secante de θ vezes tangente de θ mais meio multiplicado por ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, mas a constante não precisa dividir por 2, porque é uma constante arbitrária, é um número qualquer, se você dividir ele por 2, ele continua um número qualquer, tá? E aí a gente tem o resultado da integral, no caso isso aqui, ó, é o cálculo da primitiva, tá bom? Da primitiva, da antiderivada, certo? Só que no exercício original, vamos lá para cima de novo, ó. No exercício original, o que que eu tinha pedido, ó? Olha aqui. Eu tinha pedido para calcular a integral, ó, de 0 até π da secante ao cubo. Então lembra que eu coloquei aqui, eu falei assim, ó, eu costumo resolver e colocar os extremos de integração só no final? Por quê? Porque você já pensou, cara, a gente fazer toda essa conta que a gente fez, colocando de 0 a π, de 0 a π, de 0 a π, olha o tamanho da conta, tá vendo? Ó, de 0 a π, tarararará. Então agora, no final, como eu já achei a primitiva, eu vou substituir os extremos de integração que foram pedidos, que são 0 a π. Vamos ver o que vai dar. Espero que não dê uma conta muito complicada, que eu peguei meio aleatório esses caras, tá? Vamos ajeitar aqui. Então vamos lá, ó, para terminar. Então, a integral de 0 até π de secante ao cubo de θ dθ. Então vai ser igual a quem? Vai ser igual a essa função calculada, tudo bem, de 0 até π, tá bom? Então vai ficar assim, ó, meio de secante de θ vezes tangente de θ mais meio do ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, tudo isso calculado nos extremos de 0 até π. Aí agora não precisa da constante, né? Que a gente vai fazer o teorema fundamental do cálculo. Então vamos lá, ó. Lembrando, o que é secante, tá? A secante, ela é 1 dividido pelo cosseno, certo? E a tangente, ela é o quê? Seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Então, ó, vamos fazer aqui. Quando eu substituir, então, aqui no zero, ó, no extremo aqui de baixo, no zero, vai ficar assim, ó, meio de quanto? De 1 dividido pelo cosseno de zero, e aí o cosseno de zero aqui é 1, mas aqui vai ter o quê? Seno de zero, agora tá duro de não fazer teta, seno de zero dividido pelo cosseno de zero. Eita, pelo cosseno de zero.
E o seno de zero é zero, tipo, tangente de zero é zero, tá bom? Então, como essa tangente de zero aqui, ó, ela dá zero, tá bom? Todo o resto vai dar zero, tá bom? Então, vai ficar assim, mais meio do ln do módulo. Aí, no caso, a secante de θ, que vai ser 1 dividido pelo cosseno de θ, então aqui vai ser 1 dividido pelo cosseno de zero. O cosseno de zero aqui, ó, tá legal? Ele vale 1, tá? Então, aqui vai dar 1 mais a tangente de θ, que vai ser a tangente de zero, que vai dar zero, tá? Então, aqui deu meio de ln de 1 mais zero. Isso aqui substituindo no quê? Substituindo no zero, tá? Então, menos agora essa função substituída no π, que é o extremo de cima, menos ela substituída no π. Então, aqui vai ficar assim, ó, meio de 1 dividido pelo cosseno de π, certo? Que multiplica, aí aqui vai dar seno de π dividido pelo cosseno de π. Só que o seno de π aqui também, gente, ó, seno de 180 graus também é zero, ou seja, a tangente de 180 também é zero. Então, essa parte aqui também vai dar zero e vai zerar tudo que está aqui na frente, tá legal? Esse cosseno de π aqui, ele daria menos 1, tá? Mas aqui ele vai ser zerado nessa conta. E aí vai sobrar aqui, né? Esse menos aqui tem um esquema, aqui vai ficar meio de quanto? Do ln do módulo. Então, o secante de π, que é 1 dividido pelo cosseno de π, vai dar menos 1, e aí o tangente vai dar zero de novo, assim, ó, tá? Então, não vai sobrar muita coisa nessa conta, tá? Então, aqui no final, a gente vai ter assim, ó, zerou toda essa primeira parte, vai dar assim, ó, meio, que multiplica ln de 1, certo? ln de 1. Depois, aí deu zero nessa primeira parte também. Aí aqui vai ficar menos meio, que multiplica quanto? ln do módulo de menos 1. Tudo bem? E o módulo de menos 1 é 1, tá? Então, vamos ver se eu não errei conta. Tananã. Acho que eu não errei não, depois vocês confiram aí, pessoal. Essa conta é meio comprida, né? Então, o que vai acontecer? O ln de 1, vamos lembrar da função ln, ó, mas aí já vai dar para saber que dá zero, né? Ó. O ln de 1 é zero, né? Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, mas também subtraído daria zero. Então, ó, uma baita de uma conta dessa que a gente fez para chegar em qual resultado? O resultado dá zero, tá bom? O resultado dessa conta é zero. Mas o mais importante não é essa parte da substituição no final, tá? O mais importante é a conta, né, da substituição trigonométrica, tá? Ou desculpe, perdão, da substituição trigonométrica não, estou falando de outra técnica, da integração por partes, tá? Então, o interessante era a gente chegar aqui, ó, que a integral de secante ao cubo é meio de secante vezes tangente, tudo bem? Mais meio do ln, tudo bem? De secante mais tangente. Beleza, pessoal? Então, acho que a gente já teve aí uma aulinha boa, né? A gente falou aqui dois exemplos nessa aula, né? Então, nesse último exemplo aí, ó, vamos só revisar o tamanho da conta, tá vendo? Tararã, taranã, 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 tá vendo? Daqui para baixo é uma conta, tá? Então, já dá para entender aquilo que eu estava falando para vocês, assim, que o deep mundo das integrais, né? Então, tipo, integral é uma coisa que pode dar bastante conta, realmente. Às vezes a gente tem que usar duas ou até, sei lá, três técnicas ao mesmo tempo para poder resolver uma integral. E eu encerro, então, essa aula de integração por partes com esse exemplo um pouquinho mais elaborado, mas que vale a pena a gente tentar resolver e vocês repetirem os passos aí que eu fiz para vocês, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço aí para todo mundo, tá? Na próxima aula a gente vai falar de uma outra técnica que chama substituição trigonométrica, tá? Até lá, abração.